Publicado em 1925, O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, é considerado um dos maiores clássicos da literatura americana do século XX. A obra nasceu no coração da chamada Era do Jazz, período marcado pelo otimismo pós-Primeira Guerra Mundial, pela ascensão do consumo em massa e pelo brilho de festas extravagantes embaladas por música, dança e luxo. Era também um tempo de contrastes. Enquanto uma parte da sociedade exibia riqueza e ostentação, outra permanecia mergulhada na pobreza e na exclusão. Fitzgerald, profundamente atento a esse cenário, construiu um romance que é, ao mesmo tempo, história de amor e crítica social. Através de personagens como Daisy e Tom e, sobretudo, o misterioso Jay Gatsby, o autor expõe o brilho enganoso da alta sociedade e revela o lado obscuro do chamado sonho americano, a ideia de que qualquer pessoa pode alcançar sucesso e felicidade por meio da riqueza e da determinação. Mais do que narrar os encontros e desencontros de um triângulo amoroso, O Grande Gatsby revela como a obsessão pelo passado, o desejo de ascensão social e a ilusão de um futuro idealizado podem levar tanto ao êxtase quanto à ruína. Essa obra atravessou quase um século, mantendo-se atual porque fala de algo que ainda reconhecemos, a busca incessante por um ideal de felicidade que muitas vezes nunca se concretiza. Se essa reflexão já despertou sua curiosidade, curta o vídeo, compartilhe com alguém que gosta de literatura e deixe seu comentário. Você acredita que os sonhos que perseguimos podem, no fundo, ser apenas ilusões? Nick Carraway, o narrador da história, se apresenta com uma humildade que esconde sua função essencial. Ele será os olhos através dos quais veremos toda a trama. Vindo de uma família tradicional do meio-oeste americano, Nick decide se mudar para Nova York em 1922, atraído pelas promessas de prosperidade do mercado financeiro. Ele aluga uma pequena casa em West Egg, a região onde vivem aqueles que conquistaram a riqueza recentemente, gente exuberante, mas desprezada pela aristocracia de East Egg, formada por famílias de fortuna antiga. Logo ao lado, ergue-se a misteriosa mansão de Jay Gatsby, um palácio de mármore e vidro que se ilumina em festas lendárias, visitadas por multidões que pouco sabem sobre seu dono. Nick, porém, não conhece Gatsby de perto, apenas observa a curiosidade que todos sentem em torno de sua figura. Certo dia, Nick visita sua prima Daisy Buchanan e o marido Tom em East Egg. O contraste é imediato. A casa deles exala tradição, luxo refinado e uma atmosfera de superioridade. Daisy é encantadora, envolta em uma aura quase etérea, enquanto Tom se mostra arrogante, com a brutalidade de quem acredita estar acima dos outros. No jantar, Nick conhece Jordan Baker, amiga de Daisy e jogadora de golfe, que mais tarde terá papel importante na trama. Mas o que marca profundamente Nick acontece à noite, ao voltar para casa. Ele vê Gatsby à distância, sozinho no jardim de sua mansão. Gatsby não festeja, não ri, não bebe, apenas estende o braço em direção à baía, onde uma pequena luz verde brilha, distante. Esse gesto silencioso revela um desejo profundo, a busca por algo que parece sempre escapar. Esse primeiro capítulo não apenas introduz os personagens, mas já planta o coração simbólico da história. A luz verde é mais que um sinal do amor de Gatsby por Daisy. É um reflexo de sua obsessão pelo passado e, em sentido mais amplo, da promessa ilusória do sonho americano. Um brilho sempre presente, mas que nunca se alcança. Tom, homem de apetites excessivos e convicções rígidas, decide levar Nick a Nova York. O trajeto passa por uma região sombria, o Vale das Cinzas. Ali, o esplendor de West Egg e East Egg dá lugar a uma paisagem desolada, coberta de cinzas, poeira e fumaça. É um território de abandono.
habitado por aqueles que não fazem parte da festa da prosperidade. Esse contraste brutal revela o preço oculto da riqueza e do progresso. Enquanto alguns vivem no brilho, outros permanecem soterrados pela miséria. É nesse cenário que conhecemos George Wilson, dono de uma garagem decadente, e sua esposa, Myrtle. Diferente do marido, Myrtle é ambiciosa e insatisfeita. Ela é a amante de Tom, que a leva até um apartamento em Manhattan, onde mantém encontros secretos. Nick, relutante, acaba participando de uma pequena festa ali. O clima é de exagero, bebidas, conversas fúteis, risadas altas. Myrtle tenta se comportar como alguém de status, mas sua origem humilde insiste em transparecer. Em determinado momento, embriagada pela bebida e pelo desejo de ostentar, ela provoca Daisy, mencionando seu nome repetidas vezes. A resposta de Tom é violenta. Ele a agride e quebra seu nariz. A cena é brutal, mas reveladora. Tom, que se apresenta como membro da velha aristocracia, não hesita em usar a força para reafirmar seu poder. Myrtle, que busca ascender socialmente por meio dele, acaba humilhada. O Vale das Cinzas permanece como um lembrete constante. Por trás do brilho do sonho americano, existe a degradação de quem sustenta a riqueza alheia. As noites em West Egg são iluminadas por uma energia quase mágica, e é nesse cenário que Nick recebe um convite formal, algo raro para uma das festas de Gatsby. A notícia já o impressiona, pois até então ele só ouvira rumores. As festas eram lendárias, reunindo centenas de pessoas, políticos, artistas, curiosos e oportunistas. Carros luxuosos chegavam em fila e as orquestras tocavam jazz até o amanhecer. Nick entra em um mundo que parece onírico. A casa de Gatsby se transforma em um teatro de excessos. Champanhe transborda, mesas de comida ocupam salões, casais dançam, como se a vida fosse eterna. Mas o que mais chama a atenção é que ninguém realmente conhece o anfitrião. As histórias se multiplicam. Uns dizem que Gatsby matou um homem, outros que foi espião durante a guerra. Quanto mais se fala, mais enigmática sua figura se torna. É em meio a essa atmosfera que Nick finalmente conhece Gatsby. Para sua surpresa, ele não é o homem extravagante que imaginava, mas alguém educado, quase tímido, com uma elegância discreta. Essa revelação quebra o mito construído em torno dele. Jordan Baker também está presente, e sua aproximação com Nick se intensifica. No entanto, o que sobressai é a sensação de vazio. Apesar do brilho, há uma ausência palpável. Festas cheias, mas relações superficiais. Alegria aparente, mas solidão latente. Gatsby organiza tudo aquilo não para celebrar, mas para atrair Daisy. É como se todo aquele espetáculo fosse apenas um convite indireto a uma única pessoa. Assim, Fitzgerald desmonta o encanto do luxo para revelar o que existe por trás dele. O desejo desesperado de alguém em busca de amor e de pertencimento. A crítica é clara. A opulência pode disfarçar a solidão, mas não a preenche. Em um dia ensolarado, Gatsby convida Nick para um passeio em seu carro. O automóvel em si é um símbolo, reluzente, imponente, projetado para impressionar. Durante a viagem, Gatsby tenta explicar sua origem, alegando ser filho de uma família rica do meio-oeste, educado em Oxford, herdeiro de uma tradição. Suas palavras parecem ensaiadas, e Nick sente a artificialidade em seu tom. É como se Gatsby estivesse recitando um roteiro de si mesmo, tentando legitimar sua posição no mundo dos abastados. Em Nova York, Nick é apresentado a Meyer Wolfsheim, um homem de negócios envolvido com o submundo do crime. Ele é famoso por ter manipulado a World Series de 1919, escândalo real que Fitzgerald usa para reforçar a atmosfera de corrupção. A ligação de Gatsby com Wolfsheim sugere que sua fortuna não é tão limpa quanto ele quer fazer crer.
Mais tarde, Jordan Baker conta a Nick o verdadeiro motivo por trás das festas. Gatsby e Daisy viveram um romance antes da guerra. Ele nunca a esqueceu. Daisy, no entanto, se casou com Tom, escolhendo a segurança da fortuna herdada. Desde então, Gatsby construiu tudo, sua mansão, suas festas, sua imagem apenas para estar próximo dela. Esse capítulo revela o coração da narrativa. Gatsby não é movido por ambição pura, mas pela obsessão de recriar um passado idealizado. Sua vida inteira é um monumento erguido em homenagem a um amor perdido. Ao mesmo tempo, Fitzgerald mostra o paradoxo do sonho americano. A ascensão de Gatsby foi possível, mas fundamentada em bases corrompidas. É a promessa da prosperidade, mas manchada pela sombra do crime e da ilusão. Nick, percebendo a ansiedade de Gatsby, aceita ser o intermediário de um reencontro entre ele e Daisy. O encontro acontece em sua modesta casa, em um clima inicialmente constrangedor. Gatsby, normalmente confiante, se mostra nervoso como um adolescente diante de seu primeiro amor. Daisy, por sua vez, oscila entre emoção e hesitação. Com o tempo, a tensão se dissolve e o antigo afeto ressurge. Gatsby, então, convida Daisy e Nick para visitarem sua mansão. Lá, Gatsby exibe sua riqueza. Salas amplas, objetos luxuosos, bibliotecas repletas. O ápice ocorre quando ele abre armários e mostra sua coleção de camisas importadas. Ao ver aquele excesso, Daisy começa a chorar. Esse choro é ambíguo. De um lado, expressa a emoção pelo reencontro com um amor antigo. De outro, revela o peso do materialismo. Daisy se emociona tanto pela presença de Gatsby, quanto pelo status que ele agora ostenta. Aqui, Fitzgerald mostra a fragilidade do sonho de Gatsby. Seu amor está contaminado pelo desejo de status. Daisy não é apenas a mulher que ele ama, mas também a personificação de um ideal de vida que mistura afeto, riqueza e aceitação social. Esse reencontro, aparentemente triunfante, carrega em si a semente da tragédia. A história retorna ao passado para revelar quem realmente é Jay Gatsby. Nascido James Gatz, filho de agricultores pobres da Dakota do Norte, ele nunca aceitou sua origem. Desde cedo, sonhava com grandeza, registrando planos e metas em cadernos, como se pudesse moldar o próprio destino. Quando jovem, trabalhou como auxiliar em barcos, até conhecer Dan Cody, um milionário aventureiro. Embora não tenha herdado sua fortuna, a convivência com Cody lhe mostrou a possibilidade de reinventar-se. Assim nasceu Jay Gatsby, uma identidade construída sobre a recusa de seu passado humilde. A partir daí, ele dedicou-se obsessivamente a criar a imagem de um homem digno do amor de Daisy. Mas a sociedade de East Egg não o aceita. Tom, cada vez mais desconfiado, expõe Gatsby em encontros sociais, ridicularizando sua origem e apontando a vulgaridade de sua riqueza. Gatsby, por sua vez, insiste que Daisy deve abandonar Tom e repetir o passado ao seu lado. Ele acredita ser possível apagar os anos e reconstruir a vida exatamente como antes. Esse capítulo revela a rigidez da elite e a ilusão de Gatsby. Por mais que enriqueça, ele nunca será aceito como parte do círculo dos Buchanan. O sonho americano, tão celebrado como caminho de ascensão, mostra sua face cruel. Não basta conquistar riqueza. É preciso ter nascido no berço certo. A fé de Gatsby em recriar o passado é tocante, mas também ingênua e fatal. O verão se torna sufocante, tanto pelo calor quanto pela tensão crescente. Gatsby decide suspender suas festas, dispensar parte dos empregados e manter a casa em silêncio. Tudo agora gira apenas em torno de Daisy. Um encontro no calor escaldante leva Nick, Gatsby, Daisy, Tom e Jordan até Nova York. Eles se hospedam em uma suíte no Plaza Hotel. Ali, o confronto que vinha se anunciando explode.
Tom acusa Gatsby de ter enriquecido por meios ilícitos, associando-o ao contrabando e a negócios obscuros com Wolfsheim. Daisy, pressionada, vacila. Entre a paixão de Gatsby e a segurança de Tom, ela hesita, revelando que nunca deixou de sentir algo pelo marido. No retorno, acontece a tragédia. Daisy dirige o carro de Gatsby e, em alta velocidade, atropela Myrtle Wilson, que correra para a estrada acreditando ver Tom ao volante. A morte é brutal. Tom, logo depois, leva George Wilson a crer que o carro pertencia a Gatsby, direcionando a culpa para ele. Enquanto isso, Gatsby decide proteger Daisy, assumindo silenciosamente a responsabilidade. Essa decisão revela a dimensão de seu amor, mas também o abismo de sua ilusão. Ele não percebe que Daisy já se recolheu ao conforto da casa de Tom, deixando-o sozinho diante das consequências. O capítulo mostra o colapso do sonho de Gatsby. Sua riqueza não o protege, sua devoção não o salva. A tragédia é o preço do choque entre dois mundos, o dos que nasceram dentro da elite e o dos que ousaram sonhar em alcançá-la. Na madrugada seguinte, Gatsby confia a Nick sua história com Daisy. Recorda os dias de juventude, quando ainda era apenas James Getz, oficial da Marinha apaixonado por uma jovem rica que representava tudo o que ele desejava ser. O amor deles floresceu, mas o tempo e as circunstâncias os separaram. Daisy casou-se com Tom e Gatsby dedicou-se inteiramente a se tornar digno dela. Agora, mesmo após a tragédia, Gatsby continua acreditando que Daisy ligará, que pedirá ajuda, que escolherá a ele. Esse otimismo obstinado, quase infantil, é ao mesmo tempo comovente e desesperador. Nick, ao vê-lo, reconhece a pureza desse sonho, mas também sua condenação. Enquanto isso, George Wilson, devastado pela morte de Myrtle, busca respostas. Manipulado por Tom, acredita que o amante de sua esposa era Gatsby e que foi ele quem dirigia o carro fatal. Consumido pelo luto e pela vingança, Wilson vai até a mansão de Gatsby. Na tarde silenciosa, Gatsby se encontra em sua piscina, tentando desfrutar do luxo que raramente aproveitava. É ali que Wilson o encontra. Um disparo põe fim à vida do sonhador e, em seguida, o próprio Wilson tira a sua. A cena é devastadora. Gatsby morre esperando um telefonema que nunca vem, aguardando um futuro que não existia. Seu fim é o retrato da fragilidade humana diante de sonhos inalcançáveis. A morte de Gatsby não causa comoção. Nick tenta organizar o funeral, mas descobre o vazio em torno dele. Os amigos das festas desaparecem, a alta sociedade finge indiferença, e até Daisy e Tom partem sem sequer mandar flores. A casa, outrora palco de celebrações grandiosas, agora é silenciosa e deserta. O único parente que surge é o pai de Gatsby, orgulhoso do filho que conseguiu realizar parte de seus sonhos, ainda que não tenha vivido para aproveitá-los. Esse contraste é doloroso. A grandeza que Gatsby buscou não se refletiu em afeto verdadeiro ou lealdade humana. Nick, desiludido, rompe com Jordan Baker e decide deixar Nova York. Antes de partir, reflete sobre o que presenciou. A crueldade de uma elite que destrói vidas sem se responsabilizar, a solidão de Gatsby e a força de um sonho que, mesmo impossível, moveu um homem até o fim. Na célebre imagem final, Nick compara a luta de Gatsby à de todos nós. Barcos que avançam contra a corrente, empurrados incessantemente de volta ao passado, mas ainda assim insistindo em prosseguir. É a metáfora do sonho americano, promessa de um futuro glorioso, mas condenado pela realidade implacável. O Grande Gatsby não é apenas a história de um amor trágico. É um retrato da América dos anos 1920 e, ao mesmo tempo, uma reflexão universal sobre a fragilidade dos sonhos humanos. Jay Gatsby acreditou que poderia recriar o passado, conquistar a aceitação da elite
e alcançar a felicidade plena ao lado de Daisy. Mas sua trajetória revelou que nem toda a riqueza do mundo é suficiente para apagar as barreiras invisíveis da sociedade ou os limites impostos pelo tempo. Fitzgerald nos mostra que o chamado sonho americano, essa ideia de prosperidade e reinvenção, pode ser tão sedutor quanto ilusório. Ele inspira, mas também engana, alimenta a esperança, mas frequentemente leva à ruína. O brilho das festas, o luxo das mansões e a promessa da ascensão escondem, no fundo, solidão, superficialidade e desigualdade. A grandeza de Gatsby não está em seu dinheiro, mas em sua obstinação. Ele encarnou a essência do sonhador, alguém disposto a desafiar a realidade por acreditar na possibilidade de um futuro ideal. Seu fim trágico nos faz refletir sobre nossos próprios sonhos e sobre a tênue linha entre esperança e ilusão. Agora me conta, você acha que Gatsby foi um ingênuo preso a um sonho impossível? Ou um herói por nunca desistir daquilo que acreditava? Se esse conteúdo falou com você, curta e compartilhe com quem também precisa dessa reflexão. E para seguir com a gente, se inscreva, ative o sininho e escolha um dos vídeos que estão na tela agora. Até o próximo vídeo. Tchau!